Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos comentar sobre o mercado da carne de frango brasileiro, vamos falar do futuro das exportações do agro do Brasil agora na próxima década. Vou comentar do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Vou falar também de uma doença que acomete as vacas leiteiras e causa enormes prejuízos ao produtor e ao país. Você vai ver que o Brasil participou da Expo Carnes e Lácteos 2023, principal evento da indústria de proteína animal mexicana em Monterrey, no México. E o Brasil se deu muito bem. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da carne de frango brasileiro. O Brasil deverá produzir por volta de 14,8 milhões de toneladas de carne de frango agora neste ano, segundo informações que foram divulgadas no boletim GWEN Report, que é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. E dessa forma, o volume deve ficar acima de 14,4 milhões de toneladas registradas no ano anterior. Consequentemente, a expectativa é de que o país exporte 4,6 milhões de toneladas de carne de frango neste ano, ante 4 milhões e 400 toneladas no ano passado. A previsão é de que o consumo interno aqui no Brasil fique por volta de 10,2 milhões de toneladas neste ano, valor que, a saber, será superior aos 10 milhões de toneladas que foram demandadas no ano passado. De acordo com o boletim divulgado pelo USDA, na última semana o Brasil se beneficia da redução da competição global pela proteína. Além disso, o relatório aponta a forte demanda externa para o aumento das exportações. O aumento no consumo da carne de frango pelos brasileiros, segundo o boletim do USDA, se dá por causa do aumento de pagamentos e benefícios provenientes de programas sociais para a população mais carente, que tradicionalmente aumenta as aquisições de alimentos. E agora vamos falar sobre o futuro das exportações do agro do Brasil na próxima década. As projeções das exportações de produtos do agronegócio brasileiro para os próximos 10 anos permanecem favoráveis ao país. Milho, soja, carnes bovina, suína, de frango são destaques do relatório das perspectivas agrícolas para 2023, apresentado no encontro anual do Agriculture Outlook Forum de 2023, que foi agora na última semana em Washington, lá nos Estados Unidos. As vendas externas de milho do Brasil devem passar de 47 milhões de toneladas na safra 22-23 para 69 milhões de toneladas na safra 2032-2033. O Brasil passaria então a abastecer quase 31% das exportações mundiais, situadas hoje em 25,7%, devendo se igualar aos Estados Unidos no mesmo ano. O evento promovido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, também destaca o crescimento para os embarques de soja brasileira para o próximo decênio. As exportações chegarão a 130,4 milhões de toneladas do grão, enquanto os Estados Unidos deverão exportar 60,3 milhões de toneladas, de um total mundial de 215,2 milhões de toneladas. Dessa forma, a participação do país nas exportações mundiais de soja deverá aumentar de 53% para 60,6%, enquanto os Estados Unidos terão recuo na sua participação de 33% para 28% entre 2022-2023 e 2032
2033. No setor das carnes, o Brasil ele manterá a liderança mundial em carne bovina e de frango, com melhora na posição das vendas externas de carne suína, passando a terceiro maior exportador mundial, atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos. E, finalmente, o relatório projeta o Brasil ainda como importador de trigo na perspectiva para 2033. As importações devem alcançar 6,2 milhões de toneladas. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, FPB, ela que é do Congresso Nacional, manifestou apoio às mais recentes falas de membros do governo federal em favor da continuidade do fortalecimento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Segundo a Frente Parlamentar, o programa contribui para a geração de empregos, o fortalecimento da economia e a descarbonização da matriz energética brasileira. A FPBio, ela reforçou que o biodiesel, ao contrário do diesel fóssil, é um biocombustível limpo e renovável e cuja queima produz pelo menos 80% menos emissões de gases de efeito estufa. Considerando o tema ser transversal com efeitos em diversas áreas da economia e gestão, a FPBio avalia importante a coordenação do tema sendo feita pelo vice-presidente, que se soma aos esforços e análises da também pastas de Minas e Energia e Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, MDS, e Meio Ambiente e Mudança do Clima. A FPBio defende que o percentual a ser definido pelo Conselho Nacional de Política Energética, cuja decisão deve sair agora neste mês, seja compatível com a possibilidade da indústria e o interesse nacional, mesmo que de forma progressiva até o B15, percentual de 15% ao diesel previsto em lei. Você vai ver agora que uma doença que acomete as vacas leiteiras causa enorme prejuízo ao produtor rural e ao país. Nós estamos falando da mastite, uma inflamação da glândula mamária, que é uma das doenças que mais resulta em prejuízo para o criador de gado leiteiro no Brasil e também no mundo. De acordo com os últimos levantamentos da Embrapa Gado de Leite, esta enfermidade ela provoca perdas equivalentes a 6 bilhões de reais por ano. Estas perdas acontecem devido à redução da produção de leite, custos elevados com tratamentos e descartes prematuros de vacas com mastite crônica. E as propriedades mais afetadas são as de baixa e média tecnologias, principalmente por não disporem de conhecimento das ferramentas, recursos e ou mão de obra capacitada para analisar a saúde de cada animal. São estes fatores que levam os criadores a terem mais prejuízos. Se tivessem conhecimento mais aprimorado ou condições de aplicar os métodos de controle, seriam capazes de detectar a doença com mais agilidade e evitariam prejuízos onerosos. Sabemos que é uma doença traiçoeira, principalmente por se manter oculta por semanas e até meses. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, conforme o Ministério da Agricultura, com mais de 34 bilhões de litros por ano, com produção em 98% dos municípios brasileiros. As pequenas e médias propriedades são as maiores responsáveis pela produção do país, empregando em torno de 4 milhões de pessoas. Atualmente, o Brasil conta com mais de 1 milhão de propriedades produtoras de leite e as projeções do agronegócio da Secretaria de Política Agrícola estimam que para 2030 irão permanecer os produtores mais eficientes, que se adaptarem à nova realidade de adoção de tecnologia, melhorias na gestão e maior eficiência técnica e econômica.
E agora vamos falar de um evento muito importante e que terminou bem sucedida a ação liderada pela Associação de Proteína Animal, que é a ABPA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, durante a Expo Carnes e Lácteos 2023, principal evento da indústria de proteína animal mexicana, que foi realizada entre os dias 21 e 23 de fevereiro, lá em Monterrey, no México. De acordo com os levantamentos feitos junto às indústrias brasileiras participantes da ação, foram realizadas 6,7 milhões em negócios durante os 3 dias do evento. A expectativa é de que 80 milhões de dólares saiam agora em negócios que sejam gerados a partir dos contatos comerciais estabelecidos no evento. A ação contou com 5 agroindústrias brasileiras que estiveram no espaço da ABPA. São elas BRF, Copacol, Cevale, Neto Alimentos e Pif-Paf, reunindo as cadeias exportadoras de carne de frango, de ovos e de carne suína, cuja abertura foi recentemente consolidada. Outras empresas brasileiras também estiveram presentes durante o evento. O México está entre os 10 principais importadores de carne de frango do Brasil. Ano passado, importou 140 mil toneladas do produto avícola brasileiro, volume que superou em 34% o total importado pelo país em 2021, com 104.400 toneladas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele declarou que a invasão russa na Ucrânia provocou as maiores violações aos direitos humanos já registradas, com ataques à infraestrutura e sofrimento da população. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, explica que a invasão mudou a rotina do povo ucraniano e impactou a economia mundial. Os governos precisam... E depois do intervalo eu vou comentar sobre o mercado de peixes cultivados no Brasil e vou conversar com a doutora Adriana Ferreira, que é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para empresas, e nós vamos falar da relação do compliance comportamental e o crédito. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Esta semana, o Jornal do Meio Dia está no Jardim do Cerrado, é o JMD no seu bairro. Por lá, Mato Alto, um problema grave para os moradores de segurança pública, de saúde também. E você também pode continuar participando de todos os bairros, de todo o estado, no 985-19-7000, porque aqui você faz a notícia. Vem comigo, Goiânia, vem comigo, Goiás, o Jornal do Meio Dia, 11h45. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Safra! CPF na nota? Prêmio de até 50 mil todo mês, né? E desconto de 5 a 10% do IPVA. Confere? Também tem premiação pro meu time goiano do coração. E no fim do ano ainda tem sorteio especial que totaliza 700 mil. Ah, aí sim! Sim. Sim. CPF na Nota é dinheiro que volta. É só se cadastrar no site da Nota Fiscal Goiana e ter de volta todos os benefícios do CPF na Nota. Sempre que comprar, diga sim. Sim, sim. Governo de Goiás. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira.
e Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. O maior festival de forró e piseiro do mundo está de volta a Goiânia. Vish! Domingo 26 de março, no Serra Dourada, com shows de Mari Fernandes, João Gomes, Xande Avião, Vitor Fernandes, Natan e Tarcísio do Acordeon. A 99,5 leva você para curtir essa festa com vários sorteios de convites. Dia 26 de março tem Vish no Serra Dourada. Mais uma promoção da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5 FM. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos, puríssimo. Hoje, 10h15 da noite, tem o programa do Ratinho. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre o mercado de peixes cultivados no Brasil. Ao expor um panorama detalhado da cadeia produtiva de peixe de cultivo no Brasil, a Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, realizou o lançamento oficial do Anuário Peixe BR e o levantamento referente ao ano de 2022, que inclui dados de produção em contexto nacional. Estados e regiões das principais espécies, como tilápia, peixes nativos, assim como exportação, balanço das empresas do setor e perspectivas. E no acumulado do ano passado, como destacou a Peixe BR, a produção brasileira chegou a 860 mil toneladas. O montante representa um crescimento de 2,3% quando comparado com 2021, que foram de 841 mil toneladas. Em panorama geral, ao se observar as métricas desde 2014, o período em que a Peixe BR oficializou a elaboração e divulgação de estatísticas, o mercado de peixes de cultivo cresceu 48,6%. A porcentagem representa acréscimo de 281 mil toneladas em apenas 9 anos. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações, para empresas. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar da relação de compliance comportamental e também o crédito. Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, Toninho. Obrigada. Tá tudo bom? Tá tudo ótimo, excelente. Pois é, eu queria que a senhora, assim, em rápidas palavras, só desse uma passadinha, o que é compliance? Então, o compliance é um conjunto de regras éticas de comportamento que a empresa fala, escreve que ela vai cumprir, e principalmente as leis. Isso é compliance? Isso é compliance. Tá. Então, agora nós vamos falar sobre compliance comportamental e o crédito. O que tem a ver uma coisa com a outra coisa? Toninha, é interessante. A gente sempre falou aqui no programa que treinamento, comportamento humano é importante. O compliance geral, ele veio e tem uma proporção no mercado, ele tem uma intensidade, um impacto no mercado muito grande. E aí começou a perceber que implanta o compliance, que é você agir conforme as regras, agir conforme a lei. Só que em determinado momento isso falha, pessoas falham dentro das empresas, mas elas falham tecnicamente? Não, é pelo comportamento. E aí o compliance comportamental começou a crescer. O que é isso? O que é esse compliance comportamental? É você, dentro da empresa, por exemplo, criar um regulamento ético.
como que as pessoas têm que se comportar nas relações com os fornecedores, com todos os envolvidos, com os stakeholders, com o cliente, o tratamento do cliente, devolução de mercadoria, isso entra no compliance, porque vai ser o comportamento do colaborador em relação ao cliente. E aí, o que aconteceu? Quando as empresas têm um compliance implementado e elas também comprovam que existe o compliance comportamental, o crédito para elas fica mais barato. Por quê? Porque olha só. Que a coisa anda direito. Exato. Eu estou dizendo para o banco, para o credor, que eu estou fazendo tudo da forma correta. E aí o crédito fica bem mais barato. É aquela coisa, você trabalha com uma empresa que você pode confiar. Exatamente. Eu confio nela, então acabou, as coisas ficam mais fáceis. Você estava falando aí, a senhora estava falando, eu estava observando, eu tenho um amigo que trabalha em Barcelona, lá na Espanha. Ele trabalha numa multinacional. E ele comentando comigo, nós estivemos juntos agora há 2 semanas, ele falou, nós trabalhamos 90% fora da empresa, nós trabalhamos em casa, home office. A empresa não quer saber se você tomou banho, se você jantou, se você... Ela quer que a coisa funcione direito. Sim. E ele falou, por incrível que pareça, a nossa empresa está crescendo média de 12% ao ano, trabalhando desse jeito. Porque todo mundo sabe que ninguém pode pisar na bola. E Toninho, imagina que isso transforma numa cultura. Cultura. Aí a relação... Lembra da caderneta do açougue? Sim, claro. Né? Você comprava do armazém, você chegava no final do mês, ia lá e pagava. Gente, isso é uma relação de confiança profunda e é isso que as pessoas desejam. Não existe uma pesquisa que é uma tendência de que os consumidores eles vão passar a olhar qual o índice de confiabilidade que a empresa tem, como ela se apresenta, e isso é fato. Você vai comprar de uma empresa, qualquer produto que seja, você vai lá no Reclame Aqui e olha. Qual a avaliação dessa empresa? Tem alguma situação? Por quê? As pessoas querem uma relação de confiança. Relação de confiança é através de comportamentos. E não é aquele comportamento que eu falo que é show. Não, é o comportamento do dia a dia, como é feito, através de quem. E para isso acontecer, coisas que nós falamos no programa há muito tempo, é preciso treinar as pessoas, é preciso ter uma cultura de liderança, é preciso ter uma cultura de confiança, uma boa comunicação, boas relações. Então, o ser humano, o comportamento do ser humano está sendo valorizado a cada dia. Doutora Adriana, e por incrível que pareça, a cada dia que passa, a gente parece que está querendo menos problema. Ou seja, você fez uma compra pela internet, você espera que ela chegue no dia que foi combinado, dentro daquele preço e que chegue com uma qualidade boa. Então, você passa a confiar e você não esquenta mais a cabeça com aquilo. Sim, entendeu? Exatamente. Então, o que eu vejo dessa visão de compliance hoje é o seguinte, é fazer as coisas certas como manda a lei. Acabou. Você não precisa inventar a roda que já está pronta. Segue a regra. Sendo que a maioria não segue, né? Sendo que a maioria não segue. Principalmente político, né? Olha para a legislação, segue a legislação. Né? Então, assim, a gente tem uma oportunidade agora, neste momento, de fazer uma transformação no comportamento e na cultura das empresas e é um momento único. Quer crédito barato? Vai para o compliance comportamental. Não tem saída. Não tem saída. Olha para os escândalos que nós tivemos aí dessas grandes empresas. Tenho certeza que o investidor, o credor, o fornecedor, agora, eles vão olhar, eu vou fornecer para você, será que você tem credibilidade? É o caso das lojas americanas, né, que nós estamos vendo. Exato. Isso aí. E por incrível que pareça, esse fato, ele já está mexendo com o comportamento total de todas as empresas. Não é só no Brasil, não, hein? Fora. Porque conseguiram, durante anos, tapear todo mundo.
inclusive eles mesmos. Entendeu? Um negócio que, se você parar para pensar, você fala, caramba, mas como é que o contador deixou isso aí passar? E Toninho, nós falamos das lojas americanas, mas vamos parar para pensar na loja de material de construção que está num bairro. Ela tem uma relação de confiança com o bairro todo. Com o bairro todo. Com o bairro todo. O armazém também, né? O armazém. Lojas que estão em bairros, lojas pequenas, médias, elas desenvolvem uma relação de confiança com a comunidade. E a comunidade começa a divulgar e a falar sobre aquela relação que está toda baseada no confiar. Então, assim, cada dia mais nós estamos percebendo que é essencial os seres humanos prestarem mais atenção no seu comportamento. As pessoas são admitidas pela competência, mas são demitidas pelo comportamento. Infelizmente, nós estamos tendo aí uma crise comportamental, principalmente, basicamente da turma um pouco mais jovem. Isso é um negócio muito sério para o futuro, viu? Dá para perceber que a gente tem muita gente boa, mas tem uma grande turma aí que está colocando em risco a própria vida por falta de um comportamento mais sério. É verdade. Né? Então, o que a gente precisa é restabelecer isso. Restabelecer isso aí. E não é fácil, não. Isso aí, de maneira geral, costuma vir de berço. Sim, mas como as empresas não têm opção, vai ter que treinar. Vai ter que se virar, vai ser goela abaixo. Vai ter que treinar as pessoas. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo e até a próxima. Obrigada, Toninho, é um prazer estar aqui. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não tenha medo de desistir do que é bom para ir atrás do que é ótimo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.